Olá, bem-vindos de volta. Na aula de ontem, na última aula, a gente viu as regras do Simple Present. Afirmativa, negativa e interrogativa. Eu vou fazer duas playlists diferentes do meu perfil aqui no YouTube. Então vai ter uma playlist para as regras de gramática, que foi aquela lição de ontem, vai estar na playlist gramática, e vai ter uma playlist para prática da gramática, que aí eu vou usar a minha plataforma, que é a plataforma que eu uso com meus alunos online, que é o que vocês estão vendo na tela. Então, a prática do Simple Present, que foi o que a gente viu ontem. O presente simples, que é o Simple Present. Lembra que eu falei que é um dos mais usados, é, na verdade, o tempo verbal mais utilizado. Então a gente tem que dominar. Eu vou fazer aqui com vocês, ó, eu vou clicar aqui, tá vendo? View as a student. View, como se fosse um aluno fazendo a aula que eu passo para os meus alunos, tá? Então, por exemplo, aqui tem explicando um pouquinho, ainda está em português, porque eu explico para eles o foco de cada um dos temas que a gente vai ver, aqui como introdução do tema, uma revisão do que a gente viu no vídeo, no último vídeo. Para frases afirmativas, o verbo fica na forma base, lembra? Sujeito, verbo. Eu coloquei no vídeo complemento. Aqui está o objeto. Lembro que eu falei que complemento é mais abrangente. Então, é o que a gente vai ver aqui agora. Então, frases, ó, com sujeito, I, o verbo play e o complemento, ou objeto, soccer. I play soccer. Então, vamos lembrar aqui, vamos fazer uma revisãozinha. Lembra que o verbo fica sempre na forma base. Para todas as pessoas, a não ser terceira pessoa, he, she, it, que a gente adiciona s ao fim do verbo. Tem também casos que quando termina com o ou com x ou com h, a gente coloca es no final do verbo para he, she, it. Tá? A gente vai ver alguns exemplos aqui desse es, não só do s no final do verbo. Exemplos que eu deixo aqui para meus alunos para começar. Então, eu jogo futebol, I play soccer. Você lê livros, you read books. Ele assiste TV, he watches TV. Então, tá vendo aqui um caso? Ó, o verbo watch, assistir, termina com H. Então, eu assisto, I watch, o verbo na forma base. A terceira pessoa, he watches. Quando termina com H, a gente não pode só colocar o S, então é ES. Ele assiste TV, he watches TV. Ela gosta de chocolate. She likes chocolate. Chove muito aqui. Lembra que eu dei esse exemplo? Quando o sujeito está oculto, quando um verbo, quando começa a frase com verbo e o sujeito está oculto, a gente tem que colocar. Então, percebe que aqui não, ó, aqui tá falando chove muito aqui. Então, it rains muito, ó, chove muito, é ênfase no verbo. Ó. It rains a lot here. Faz anotações, tá? Eu vou colocar um link para vocês fazerem essa aula. Eu vou liberar essa aula para todo mundo que está assistindo o vídeo. Vai ter um link que você pode fazer essa aula aqui. Primeiro é só exemplo, mas daqui a pouco vai ter exercício. É bem interessante para vocês seguirem comigo, tá? O que eu vou disponibilizar para vocês é bastante material, um material muito bom. Esse material quem criou fui eu. É meu material, tá? Essa plataforma é onde eu hospedo as minhas aulas. Esse nome aqui, Twi, é onde eu hospedo as minhas aulas. Eu crio as minhas aulas. Isso aqui não é aula criada, é eu que crio, tá? Então, ó, chove muito aqui pra gente ver o pronome it em uso. It rains a lot here. Lembra que para formar frase a gente precisa sempre de um sujeito antes do verbo. Se não tem sujeito, é o sujeito oculto, por exemplo, chove, ó, precisa, essa aqui tem todo um sujeito. Eu, você, ele, ela, nós, eles. Aqui não tem sujeito, ó. Chove muito aqui. Então, o sujeito está oculto. Então, no inglês, colocam it antes do verbo. It rains a lot here. Percebe que tem um Szinho da terceira pessoa. He, she, it. Tá? Nós estudamos inglês. We study English. Eles trabalham duro. They work hard. Como é um vídeo e eu tô falando, vocês podem pausar antes de eu pronunciar em inglês, ver como vocês pronunciariam, ver como é a minha pronúncia. Você pode também voltar a minha pronúncia, tá?
Vamos lembrar aqui, ó. Aqui tá sendo primeiro só uma revisão do que a gente viu e daqui a pouco a gente vai fazer exercícios. Então, frases negativas. Lembra que a gente tem que usar o verbo auxiliar do junto com not, que vira contraído don't. E na terceira pessoa, does, not. Contraído vira doesn't. Sempre antes do verbo, tá? Eu trabalho, I work. Eu não trabalho, I don't work. Então vamos ver aqueles mesmos exemplos, essas frases aqui de cima, agora na negativa. Eu não jogo futebol. I don't play soccer. Você não lê livros. You don't read books. Ele não assiste TV. He doesn't watch TV. Ela não gosta de chocolate. She doesn't like chocolate. Não chove muito aqui. It doesn't rain a lot here. Nós não estudamos inglês. We don't study English. Não, não. Eles não trabalham duro. They don't work hard. E se fosse frases interrogativas, vamos lembrar que isso aqui é o foco do Simple Present. Frases interrogativas, para fazer pergunta, a gente também usa do e antes da terceira pessoa, does, no início da frase. Então, eu jogo futebol. Do I play soccer? Você lê livros? Do you read books? Ele assiste TV? Does he watch TV? Ela gosta de chocolate? Does she like chocolate? Chove muito aqui? Does it rain a lot here? Nós estudamos inglês? Do we study English? Eles trabalham duro? Do they work hard? Tá? Só pra eu ler, eu não deixar, não passar em branco e não mostrar. Para vocês verem também um pouco da minha pronúncia e praticar um pouco. O início do curso não é pronúncia. Primeiro a gente está vendo aqui gramática e construção de frase. Mas de quebra a gente vai vendo e crescendo um pouco o nosso vocabulário também, aumentando o nosso vocabulário. Então aqui está nosso primeiro exercício. Eu dividi aqui, ó. Primeiro, frases afirmativas, frases negativas, frases interrogativas. Vamos ver. Então aqui, qual que é o nosso trabalho aqui? Ver o contexto e ver qual verbo fica adequado de usar. Às vezes mais de um verbo pode ficar adequado, às vezes só um vai ser o adequado, não vai ter opção. Então vamos ver comigo aqui, ó. Eu fingi que eu sou um aluno, tô fazendo a aula do começo, mas depois lembrando que eu vou disponibilizar para vocês fazerem e se testarem, tá? Então vamos lá. Ó, lê comigo. My brother, percebe que my brother, se eu for trocar por um dos pronomes, qual que é o pronome do my brother? É he. He, ó, ele, he. Lembrando que, ó, percebe, não é porque não tem a terceira pessoa não tem o pronome aqui he, que a regrinha não se aplica. Claro, my brother é he. Então a regrinha da terceira pessoa vai se aplicar a ele, ó. Meu irmão, ó, videogame every weekend for 2 hours. A gente sabe que videogame provavelmente é o verbo play. Então, meu irmão joga videogame, ó, todo fim de semana. Every weekend. Por 2 horas. Só 2 horas. For 2 hours. Então, vamos lá. Vamos colocar, ó, my brother, o verbo, joga play na terceira pessoa porque é he. My brother plays video game every weekend for 2 hours. Mais uma vez a frase. My brother plays video games every weekend for 2 hours. Vamos lembrar que aqui o foco é praticar o presente simples. De quebra a gente vê um pouco pronúncia e vamos crescendo, vamos aumentando nosso vocabulário. Ó, aqui tá vendo? O pronome she. A gente sabe que depois do pronome veio o que? Vem verbo. E aqui é o complemento da frase, ó. Lembra, pode ser também, ó. She, tarará, minha irmã, her dog. Ó,
minha irmã alguma coisa com o cachorro dela, her dog. A gente vai pincelando coisas que a gente não viu ainda. A gente não viu ainda o pronome possessivo her. Vai ser parte de uma outra aula. Mas a gente não tem como não usar para fazer frases. A gente já vai usando coisas que a gente ainda não aprendeu para se familiarizando com ela. Mas vai chegar o momento de ver com calma e em detalhe, tá? Então, os pronomes possessivos, por exemplo, aqui, her. Então, she, blá, 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 her dog in the park every morning before breakfast. Provavelmente, ó, ela alguma coisa com o cachorro dela no parque toda manhã, antes do café da manhã. Provavelmente ela passeia, né? Ela passeia com o cachorro dela no parque todo dia. Isso, toda manhã, antes do café da manhã. Passear o cachorro, geralmente a gente fala assim, walk, é o verbo caminhar. She walks her dog in the park every morning before breakfast. Tá? Lê mais uma vez comigo. She walks her dog in the park every morning before breakfast. Tá? Ó, ela caminha, ela passeia com o cachorro dela no parque every morning, ó, todas as manhãs. Every morning, antes do café da manhã. Before breakfast. Agora vamos para a próxima aqui. Number 3. Ó, the students, os alunos, alguma coisa, English, in the classroom 3 times a week. Então, os alunos, alguma coisa, verbo, ó, inglês, na sala de aula, in the classroom, na sala de aula, 3 vezes por semana. 3 times a week. Então, the students, ó, percebe? Aqui pode ser mais que o verbo. Ó. Os alunos poderia ser aprendem inglês, praticam inglês. Então, vamos decidir alguma. The students, ó, praticam é practice. English in the classroom é possível. Os alunos praticam inglês na sala de aula 3 vezes por semana. Pode ser practice. Pode ser também o verbo. Se tem mais que uma opção, a gente pode colocar os dois para ver as opções possíveis, as possibilidades. Ó. Então, the students pode ser o verbo learn, ou aprendem. Os alunos aprendem. The students learn English in the classroom 3 times a week. Tá? Então, praticam, aprendem, practice, learn. Muito bem. Já percebe que aqui, ó, no português, essa preposição na, no inglês são duas coisas. Que por exemplo, se fosse a sala de aula, seria the classroom. A. Mas no português não é só a, é na. Então, são duas coisas, ó. In the, na sala de aula. In the classroom. 3 vezes por semana. 3 times a week. 3 times a week. 3 vezes por semana. Let's go, let's continue. Ó. My mother, minha mãe. Alguma coisa, o verbo, ó. Jantar. My mother, tanana, dinner. Ó, jantar. Para nossa família, for our family, toda noite, every evening, at 6 p.m. Então, minha mãe poderia ser prepara o jantar para nossa família toda noite às 6 da tarde, serve, cozinha. Porque no inglês no português a gente fala cozinha ou jantar, mas cozinha. No inglês não tá errado falar cooks dinner, prepares the dinner. O verbo prepare não poderia ser, porque se eu coloco prepare, o prepare precisa do artigo. Prepare the dinner. Prepare dinner fica estranho. Então, my mother cooks não fica estranho. Ó. My mother cooks dinner.
apesar de se eu traduzir ao pé da letra fica estranho um pouco no português, cozinha o jantar. Parece um pouco estranho. Eu não falo assim, ó, my mother cooks dinner. No inglês tá certo. My mother cooks dinner for our family every evening at 6 p.m. Tá? Pode ser cooks, poderia ser serve também, serve o jantar. My mother serves. Ah, não vai poder ser o service, tá vendo? Ó? E pra vocês verem que eu não tô vendo resposta nenhuma, eu tô fazendo como se fosse um aluno. Eu que criei, mas eu tô mostrando pra vocês que caminho pra se pensar, que pode ser uma coisa, pode ser outra. Mas quando eu falei serve, serve, de servir, ó. My mother serves dinner. Serves dinner. Não, tá certo. Porque eu ia falar, quando eu pensei, parecia que precisava do artigo. Serves the dinner. Não precisa. Serves dinner. Tá certo também. My mother serves dinner for our family every evening at 6 p.m. Que soa mais natural aqui não é o serve e nem o prepare. É cooks. My mother cooks dinner for our family every evening at 6 p.m. Tá? Ó. Então, percebe? My mother, she, por isso que tem um S. Aqui, the students. Então, ó, se eu pensar em the students, qual o pronome seria? Seria they. Então, a terceira pessoa do plural, they. Então, a regra não se aplica, não tem S. Mas se fosse só um aluno, the students, aí teria um Szinho, porque aí é he. Mas como é plural, the students, que então o pronome é they, não aplica a regrinha da terceira pessoa, porque é a terceira pessoa do plural. Aquela regrinha é a terceira pessoa do singular. He, she, it. Tá? Então, por exemplo, aqui, ó. The train. The train. Qual seria o pronome? I, you, he, she, it. É uma coisa. The train. Então, é it. E tá no singular. The train. Então, a regra da terceira pessoa aqui se aplica. Então, ó, the train, alguma coisa. Tarará, at the station. At the same time. Every day. Então, o trem, alguma coisa. Na estação. No mesmo horário. At the same time, ó, na estação, percebe que o na, ó, at the, duas coisas. At the station, sempre essa preposição aqui no inglês vai depender do contexto, mas no ou na é sempre duas coisas. Então pode ser in the, at the, on the, vai depender do contexto. Então station, a gente fala at the station, como se fosse um lugar no mapa. The train, blá blá blá, at the station, então na estação, no mesmo horário, at, sempre a preposição para horário, time, é sempre at. Então, se fosse às 3 da tarde, at 3 o'clock, no mesmo horário, at the same time, no mesmo horário, todo dia, every day. Então, the train, ó, o trem chega, arrives. O trem chega na estação ao mesmo horário todos os dias. O verbo chegar é o verbo arrive, chegar. Então a regrinha terceira pessoa, o trem chega. The train arrives at the station at the same time every day. Tá? Quem tá fazendo isso, quem tá fazendo essas aulinhas, que tá fazendo do começo comigo, como eu tô fazendo agora, eu percebi que alguns vídeos estavam mais avançados, eu tô fazendo uma coisa agora mais do começo, mais passo a passo, para quem não tem oportunidade quem não teve oportunidade de fazer com um professor particular, numa escola, tô dando essa opção para você, eu tô dando um curso para você aqui online, tá? Ó, então, ó, vamos agora para number 6, ó. Ele, he, blá blá blá, que é o verbo. Coffee, que já tá fácil, a gente já viu o contexto. He provavelmente é toma café. Pode ser prepara. Vamos ver se o contexto permite o toma, prepara. Ó, he, taranã, coffee with milk, então café com leite, coffee with milk, every morning, toda manhã, todas as manhãs, before work, antes do trabalho. Então, ele toma café com leite toda manhã antes do trabalho.
Funciona. Qual que é o verbo? Tomar, beber, drink. Então, terceira pessoa, ele toma. Se fosse eu, tomo, I drink. Mas é ele. Então, é he drinks coffee with milk every morning before work. Tá? Let's see number 7 here. Ó. A loja, the store. Loja pode ser shop or store, tá? A loja, the store. Tananã, aqui é o verbo, ó. Às 9 da manhã. Ó, e fecha às 8 da tarde. Às 8 da noite, né? 8 p.m. On weekdays. Ó, nos dias de semana. De segunda a sexta. Então, aqui, ó. A gente já sabe. Ficou fácil, né? Fecha às 8. Aqui a gente precisa do verbo abre. Ó, a loja abre às 9 e fecha às 8. Aos dias da semana. Então, the store abre open. O verbo abrir, open. Mas é uma coisa, the store, e tá no singular. Então, a terceira pessoa. The store opens at 9 a.m. and closes at 8 p.m. on weekdays. Another one. Number 8. Ó. Meus amigos. Então, aqui, ó, se fosse meu amigo, poderia ser he ou she. É a terceira pessoa. A gente não precisa nem saber o gênero. Mas é meus amigos, my friends. Então é they. Terceira pessoa se aplica? Não, porque é plural. Terceira pessoa só do singular, que tem aquela regrinha do S. Ó. My friends, blá blá blá, movies together every Friday night at my house. Meus amigos, aqui um verbo. Tá. Filmes juntos. Meus amigos, tarará, filmes juntos. Toda sexta-feira à noite. Toda sexta-feira à noite na minha casa. At my house, ó. Na minha casa. Na. At my house. Na minha casa. At my house. Poderia ser também in my house. Poderia ser também, tá certo, ó. Então, meus amigos, filmes, o verbo assistir, né? Funciona, não tem nada que coloca a gente em outro caminho aqui. Ó. My friends, ó, o verbo assistir. My friends, assistir, watch. My friends watch movies together every Friday night at my house. Meus amigos assistem filmes juntos toda sexta-feira à noite na minha casa. Ficou boa. Ó. Let's see number 9 here. The teacher, ó, o professor ou a professora, não dá para saber o gênero. The teacher, blá blá blá. Ó, o verbo. Um novo tópico, a new topic, to the group, pro grupo, todo dia, every day. Então, qual que é o verbo que a gente usa com o professor? O professor explica, poderia ser, ó, explica, o verbo explica, explain. Tá certo, ó, funciona. The teacher, ó, não, calma que eu esqueci a terceira pessoa, the teacher é he ou she, não interessa. Terceira pessoa. Explains. The teacher explains a new topic to the group every day. Tá certo? O verbo explicar. Mas poderia ser o verbo ensina também, né? O professor ensina um novo tópico pro grupo todo dia. Tá? Então, o verbo ensina. Muito aluno meu, às vezes, quando eu pergunto pela primeira vez, tá no início do curso, nessa fase que a gente tá aqui também, fica perdido um pouco. O verbo ensinar. A gente acabou de ver o verbo learn ali em cima para os alunos. Ó, learn. Learn. Ensinar. Aprender. Aprender. Learn. Learn. Desculpa, aprender. O verbo ensinar agora. O verbo ensinar. Teach. Teach. Esse é o verbo ensinar. Teach. Teacher é quem explica. The teacher. Então, teach é o verbo ensinar. Teacher é a profissão. O ensinador. The teacher. The teacher explains. Ou teach. Percebe que teach termina com H. E a gente precisa terminar a frase com S. A gente acabou de ver lá em cima que quando termina com H, a gente coloca ES. Tá? Então, o professor explica. Desculpa, o professor ensina. Vamos tirar o explica? Vamos deixar só o teach. Ó, o professor
ensina. Anota. The teacher, o verbo teach, eu quero dizer. Ó, the teacher teaches, olha o som, teaches a new topic to the group every day. Tá, ó, meu gato, my cat. Eu sei que está no singular, para coisas é it, da terceira pessoa, porque não está no plural. Se fosse my cat, a regra não se aplicaria. Então, my cat, blá blá blá, ó, no sofá, ó, no sofá. On the sofa, no sofá, on the sofa. Toda noite. Every night. O que meu gato faz no sofá toda noite? Provavelmente dorme. My cat, ó, o verbo dormir. E sleep, o verbo dormir. Mas na terceira pessoa, my cat sleeps on the sofa every night. That's it. Então, essas aqui foram frases afirmativas. Ó, que eu fiz um pouquinho difícil para meus alunos, porque eu não falo explicitamente que é afirmativa aqui. Eu faço eles, pelo contexto, decidirem que, não, é afirmativa. Mas, ó, o enunciado do exercício. Ó, lê comigo agora. Ó. Feeling. Feel é o verbo preencher. Feeling é preencha. Feeling. Ó. Cada lacuna, gap é espaço, lacuna. Ó. Feeling. Preencha. Each gap. Cada lacuna. With words ou words. Com palavra ou palavras. Que você acha que são adequadas. With words that you think are suitable. Suitable. Adequada. Então, ó, é a mesma enunciado para todos. Ó. Filling each gap with words that you think are suitable. Tá? Então, aqui o contexto vai mostrar que aqui as frases são negativas. Vem comigo, ó. Meu irmão, my brother, blá blá blá, soccer, ó, joga futebol, provavelmente, pratica futebol. My brother, blá blá blá, soccer on Sundays. Meu irmão, não sei o que, futebol nos domingos, ó, porque ele tem aulas de piano. Because he has piano lessons. Então, my brother, o soccer, joga seria plays. Play soccer. Mas não funciona, ó. Meu irmão joga futebol aos domingos porque ele tem aula de piano. Não. Então, provavelmente ele não joga futebol aos domingos porque, tá tendo uma justificativa, ó, porque ele tem aula de piano. Ó, a regrinha, que é uma pincelada aqui na regrinha do verbo have. Na terceira pessoa, o verbo have é o único que muda a forma dele. Então, I have. Agora, he has. Desculpa, eu tenho, I have. Ele tem, he has. Ó, o verbo have. A terceira pessoa aqui, has. Então, meu irmão não joga futebol. Então, lembra, para fazer negativa, antes do verbo, don't. Mas na terceira pessoa, my brother does not. Contraído, que eu já vou colocar, doesn't play. Percebe? Que eu ia colocar na afirmativa um S no verbo. Aqui na negativa, o S já está aqui no verbo auxiliar. Ó. My brother doesn't play soccer on Sundays because he has piano lessons. Tá? Meu irmão não joga futebol de domingo porque ele tem aula de piano. He has piano lessons. Let's see number 2. She, ela, alguma coisa. Essa palavrinha, para quem não conhece ainda, anota, é a palavra carne. Então, ela, lembra que é negativo, então, ela não come carne. Porque, ela é, ela é vegetariana. Então, she doesn't eat meat because she's a vegetarian. She doesn't eat meat because she's a vegetarian. Eles, alguma coisa, TV de manhã antes da escola. Então, eles não assistem TV de manhã antes da escola. Quem estuda de manhã, não dá. Você estuda de manhã? Eu sempre estudei de manhã. Eles não assistem TV. Então, they don't watch
TV in the morning before school. They don't watch TV in the morning before school. Ó, meus pais, parents, não é parentes, é pai e mãe. My parents, parentes, é relatives. A gente vai ver ainda. Então, meus pais, my parents, blá blá blá, on weekends, meu pai, alguma coisa nos fins de semana, porque, ó, because, justificativa, eles descansam. Rest é o verbo descansar. Então, porque eles descansam em casa. Because they rest at home. Então, meus pais não trabalham aos fins de semana, porque eles descansam em casa. My parents ó, não trabalham, don't work on weekends. Don't work on weekends, because they rest at home, porque eles descansam em casa. Ó. A loja, tananã, antes das 9, a segunda. Então, a loja não abre antes das 9 de segunda-feira, on Mondays. The store, ó, não abrem. A loja não abre. The store, ó, é a terceira pessoa? The store é uma coisa. Tá no singular? Tá. Então, a regra se aplica? Yes. The store ó, doesn't open. Doesn't open before 9 a.m. on Mondays. Ó, eu não tomo café de manhã. Já tô falando não tomo porque eu sei que é negativo. Ó. Eu não tomo café. Desculpa, à noite, ó. À noite. I don't drink coffee in the evening. À noite. Por quê? Because it keeps me awake. Porque me mantém acordado. Tá? Porque me mantém. Because it, ó, antes do verbo, sujeito ao culto, a gente tá falando it, nesse caso aqui é o quê? É o café. Pra não ter que repetir café. Because coffee, tá? Para isso que a gente usa também o pronome, para evitar a repetição. Então, because it keeps me awake. Porque me mantém acordado. Então, I don't drink coffee. I don't drink coffee in the evening because it keeps me awake. Agora, ó, essa palavra aqui. The children. É plural ou singular? É plural. Ó, singular é child. Então, se fosse the child, a terceira regra se aplicaria. Que é ele ou ela no singular. Agora, é plural irregular. Child é criança. E children é crianças, tá no plural. Tá? Olha como o som muda. Child, one. Two or more, children. Tá? Então, as crianças, the children, é uma aula também. Os plurais e o plural irregular. Faz parte do curso. Ó, então, as crianças, the children, ó, não vão para a escola durante as férias de verão. Children ó, não vão para a escola. Don't go. Don't go to school during summer vacation. Ó, meu cachorro. My dog. Alguma coisa na negativa, ó. To take baths, ó, tomar banho. To take baths. So he always runs away. Percebe que aqui tá usando he pro meu cachorro. É aceitável, porque animal que a gente tem amor, a gente não chama de it. Por exemplo, a minha cadelinha, eu não chamo de, tipo, eu falo ela. Mesmo no inglês, eu falaria she, eu não falaria it. Porque pra demonstrar amor pro bichinho, entendeu? He, tá certo? Não precisa it. Isso fica estranho falar it pra um animal que você tem amor por ele. Tá, então, ó, my dog, ó, não gosta de tomar banho. Por causa do contexto, ó. Alguma coisa negativa de tomar banho, to take baths. Então ele sempre foge. Run away é fugir. Phrasal verb. Então, he always runs away. Phrasal verbs é bem importante, faz parte também do curso. Ó. My dog ó, não gosta. Doesn't like. My dog doesn't like
Doesn't like. Ops. Não gosta. Doesn't like de tomar banho. Doesn't like to take baths. É capaz que alguém tá assistindo e fala, mas peraí, tomar banho não é take a shower. Shower é tomar banho, mas de chuveiro. Shower é chuveiro. Take bath é mais abrangente. Pode ser de chuveiro, pode ser cachorro de bangueira, pode ser na banheira. Take bath. Ó. Nós, alguma coisa. We, blá blá blá, class on. Class é aula, tá? Aula. Então, nós não temos aulas aos sábados e domingos. Nós não temos aulas aos sábados e domingos, ó. We don't have class. Nós não temos aula de sábado e domingo. We don't have class on Saturdays and Sundays. A gente tem que descansar. Ó, esse ônibus, dararã, alguma coisa, there. Ó, esse ônibus, por exemplo, esse ônibus, alguma coisa, não é negativa, esse ônibus lá, você precisa de outro, ó. You need, você precisa outro, você precisa de outro. You need another one. Então, provavelmente, ó, esse ônibus não vai pra lá, ou não para lá. Você precisa de outro. Para ônibus é comum falar, esse ônibus não para lá, né? Ou não vai para lá. As duas funcionam aqui, ó. Então, não para. Seria this bus doesn't stop there. Esse ônibus não para lá. Você precisa de outro. This bus doesn't stop there. You need another one. Agora vamos colocar também o go, ó. Esse ônibus não vai para lá. Você precisa de outro. This bus doesn't go there. Não vai pra lá. Doesn't go there. You need another one. Tá? Você precisa de outro. Percebeu? Haviam duas possibilidades. Doesn't stop ou doesn't go. Tá? Agora é o mais fácil de todos. Porque aqui a gente só vai analisar e colocar. É do ou é does? Tá? Pra fazer a pergunta. Porque é isso que a gente tá praticando. Vamos lembrar que afirmativa a gente pratica o verbo na terceira pessoa. Negativa a gente pratica o verbo auxiliar antes do verbo. Don't ou doesn't. E na interrogativa a gente pratica o quê? O verbo auxiliar no começo da pergunta. Então, ó, só de olhar o presente, só de olhar o pronome, aqui fica fácil, é só olhar o pronome e a gente já sabe, não precisa nem ver o resto para saber qual que eu vou usar. Então, you, do you like to eat pizza on Friday nights? Do you? Você gosta de comer pizza de sexta-noite? I love it. Pode ser qualquer dia. Do you like to eat pizza on Friday nights? Geralmente a resposta afirmativa vai falar yes, I do. Na conversa a gente não faz assim, a gente não fala tanto assim. Mas o certinho é do you like to eat pizza on Friday night? Yes, I do. Mas fica muito robótico. Do you like to eat pizza on Friday night? Yeah, sure. Quem não adora? Who doesn't love it? Ó, your brother. Qual que é o pronome? Your brother. É eu, ele, ela. É your brother. Your brother. Ele, he. Então, qual que é o verbo auxiliar? Pra fazer pergunta para he. Does. Ó, opa. Does your brother play soccer after school every day? Seu irmão joga futebol depois da escola todo dia? Does your brother play soccer after school every day? Ok? Ó. They. Qual que é o pronome para they? Do. Lembra que does é para he, she, it. Mas percebe que a gente não precisa ver he. Porque posso estar falando assim, ó. Seu irmão. Pode ter um nome. O Ricardo é he. Does Ricardo play soccer? Tá? Does your brother play soccer? Do you play soccer? Agora, do they watch movie on weekends? Eles assistem filmes de fim de semana? No português a gente começa por aqui, ó. Eles. No português não tem diferença entre afirmativa e negativa, é só entonação. Eles assistem filme aos fins de semana. Afirmativa. Negativa. Não, desculpa, interrogativa. Eles assistem filmes aos fins de semana? Só entonação. A frase fica igual. No inglês, para fazer pergunta, do ou does. Antes do pronome, ó. Tá. Ó, she does. Então, does she drink coffee in the morning before work?
Does she drink coffee in the morning before work? Ela toma café de manhã antes do trabalho? Ó. Do we need? Ó. Nós precisamos. Pra gente visualizar, tá? No português a gente começa pelo pronome, ó. Nós precisamos, ó, bring, trazer. Nós precisamos trazer comida pro piquenique amanhã. Bring, traduz de uma forma diferente. Nesse caso, ó, do you need to bring? No português, a gente fala, a gente precisa levar. Do we need to take? Conflitos, às vezes, porque os verbos são usados de forma diferente. Então, bring é o verbo trazer. Se eu traduzo, é trazer. Levar é take. Ó, do we need to bring food for the picnic tomorrow? Tá falando, nós precisamos levar comida pro piquenique amanhã. Tá? Essas coisas vão ficando claras com o tempo. Ó, does he, ó, passeia com o cachorro dele, ó. Lembra que a gente viu o pronome possessivo para ela era her, pincelada, que eu falei que a gente vai dando, ó. O pronome possessivo para ele é his. Então, só de ter his aqui, eu sei que é o cachorro dele. É um rapaz, ó. Does he walk his dog in the park every evening? Ele passeia com o cachorro dele, ele passou com o cachorro dele no parque toda noite? Every evening? Não. Your parents. Então, é they. Então, do your parents cook dinner at home or eat at restaurants? Seus pais fazem jantar em casa, cozinham jantar ou comem em restaurantes? Do your parents cook dinner at home or eat at restaurants? Ó, the store. Qual que é o pronome? It. Tá no singular, então does the store open on Saturdays? A loja abre de sábado? Ó, do you and your friends like to go out together? Você e seus amigos gostam de sair juntos? Like to go out together? Yes, we do. Ó, esse ônibus vai até o shopping, the mall. Então, does this bus go to the mall? That was it, tá? Então aqui a gente praticou um pouquinho. Eu vou colocar um link para o primeiro vídeo para quem não assistiu. O primeiro vídeo falando sobre a gramática do Simple Present. E com isso a gente fecha um ciclo do Simple Present de gramática, o primeiro vídeo da explicação, um pouquinho da prática. Claro que não é só isso, a gente vai continuar praticando. Mas, tá? Foi um bom início. Te vejo no próximo vídeo.